pessoal. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta corte do país. Ele é composto por 11 ministros. E os requisitos para ser ministro estão previstos no artigo 101 da Constituição Federal. E são basicamente os seguintes. Você tem que ter entre 35 anos e 65 anos de idade, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, não está prevista na Constituição a obrigatoriedade expressa do candidato a ministro supremo ser bacharel em direito. Para os outros tribunais, os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e o próprio Superior Tribunal de Justiça, é obrigatório ser bacharel em direito. Isto por quê? Porque para chegar naquela corte é necessário que você venha ou do Ministério Público, ou da magistratura, ou da Ordem dos Advogados. Nesses três casos, você só pode fazer parte da magistratura, um juiz normal, do Ministério Público, um promotor, ou ser advogado, se você for bacharel em direito. Então, para chegar a esses tribunais, é necessário ser bacharel em direito. Isto não ocorre no Supremo. Agora, é uma questão de bom senso. Para ter notório saber jurídico, nada mais razoável do que se exigir que, no mínimo, a pessoa seja bacharel em direito. Isso é óbvio, não é? Nem tanto. O Supremo Tribunal Federal é muito visado porque demandas de interesse do governo e dos próprios presidentes da República são julgadas pela Corte. É comum, em face desse rol de atribuições, que muitas vezes haja um tensionamento entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Uma das maiores crises institucionais que envolveu a presidência da República e o STF ocorreu durante o governo de Floriano Peixoto. Foi quando o presidente, para afrontar o Supremo, indicou um médico para fazer parte da corte. Com uma postura ditatorial, Floriano tirou do cargo todos os governadores que apoiavam o ex-presidente Deodoro da Fonseca. Em 1892, decretou estado de sítio após manifestações sucessivas de opositores, os quais foram desterrados para a Amazônia ou presos. Ao saber que Rui Barbosa havia ingressado com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal em favor dos detidos, Floriano simplesmente questionou quem iria conceder habeas corpus para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Resultado: o habeas corpus foi negado por 10-1. Com esse viés ditatorial, é evidente que o presidente começou a trombar com o Supremo Tribunal Federal. Durante toda a existência do Supremo, durante toda a existência da Suprema Corte, apenas 5 indicados foram barrados pelo Senado. Isso porque, para você fazer parte do Supremo, você tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Então, na existência da Corte, apenas 5 candidatos foram barrados. E todos 5 foram indicados por Floriano Peixoto. O caso mais notório, o caso mais emblemático, foi justamente o de Barata Ribeiro, pelo simples fato de que ele não era bacharel em Direito, mas médico. Barata Ribeiro era um cirurgião e professor de medicina. Tinha o seu valor político e profissional. Foi um grande defensor da abolição da escravatura e da República. Com a sua instauração, foi o primeiro prefeito do então Distrito Federal. Preocupou-se muito com a proliferação de doenças, dando especial atenção à higiene e saúde públicas. Foi indicado em 23 de outubro de 1893 para substituir o Barão de Sobral no Supremo Tribunal Federal. Tomou posse no dia 25 de novembro. Na época, a aprovação do Senado Federal à indicação não era anterior à posse, como é hoje, de maneira que o médico começou a exercer a magistratura no Supremo. Em 24 de setembro de 1894, o seu nome foi rejeitado porque a Comissão de Justiça e Legislação do Senado considerou desatendido o requisito de notável saber jurídico. Depois foi eleito para o mesmo Senado, exercendo por quase 10 anos o mandato.